Marquei um X, um X. Conhece a música da Xuxa? Não, Não é da sua época, mas é não, da não. minha época, porque a gente vai falar hoje da sua geração X e da minha, né, Flávia? Da minha geração que é a melhor, a X, e da Claro sua que geração que é a não, a Y. Y é muito melhor. Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. E hoje nós estamos dando continuidade, né, Flávia? Para o quê? Sim. As gerações, nós vamos falar sobre todas as gerações. Começamos no episódio anterior falando sobre a geração Baby Boomers. E hoje nós vamos falar com essa linda, maravilhosa, incrível X. Não pode falar Da X que tá geração proibido, né? X. Doutora Flávia Sano, Sou psiquiatra. eu Ela mesma. maravilhosa. E esse psicólogo, lindo, maravilhoso, Obrigado. inteligentíssimo, perfeito, da geração... Pena que é da geração Y, Paulo Você Siqueira. foi quase boa, assim, a apresentação, Flávia. É. E natural, vocês perceberam a espontaneidade? E nós somos quem, gente? Surtadamente. É isso aí. Mas pra gente saber um pouquinho mais sobre esses conflitos de geração, que tem de bom ou não, geração X e Y, depois da vinheta. Fala pra rodar a vinheta. Roda a vinheta. Isso. Pode começar, É verdade. Paulo. Nós não podemos esquecer, Flávia, antes de qualquer coisa, do nosso patrocinador. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. É um espaço incrível para qualquer geração lá. Você vai conseguir um atendimento de qualidade, com clínicas incríveis e com profissionais maravilhosos. Sim. E eles... Vocês viram essa geração X, hein, gente? E a gente não pode esquecer, né, Flávia, de uma coisa muito importante, porque o Espaço Saúde, eles têm uma preocupação muito parecida com a gente. Sim, ele se preocupa com a saúde mental e com o bem-estar das pessoas. De qualquer geração, tá? Deixar De isso qualquer bem geração. enfático. E também a gente não pode esquecer de falar do lugar que nós estamos, que é a filhinha da Flávia e da doutora Neuza. A Clínica Etos. É uma clínica também de saúde e bem-estar, né, Flávia? É uma clínica de saúde mental e bem-estar. Isso, entendeu? A gente devia ter um teleprompter. É. Sabe o que é um teleprompter da tua época, Flávia? É isso da geração sua, ficar enrolando muito para começar? Nossa, gente, eu senti algo bem, né? Bem pessoal. É pra fazer coração? Ah, A gente não fez coração? não fizemos? A gente fez, surtadamente fizemos. No começo. Ih, tá Baby Boomer esse nosso produtor aqui. Flávia, vamos falar então dessas duas gerações. Eu queria muito que você explicasse pra galera que tá em casa o que é a geração X. A geração X são a geração que veio depois da Baby Boomers, né? A Baby Boomers é a geração que veio do pós-guerra, que vocês assistam o episódio. Doutora Neuza, incrível. Doutora Neuza. Nós somos os filhos, eu sou da geração X, nós somos os filhos dessa geração Boomer. Então, nós temos entre 1965 a 1982, temos entre 42 anos a 59 anos. Tá? Então vamos descobrir até o final do episódio qual que é a idade da doutora Flávia. Escreva aí o que você acha, valendo um Rivotril. E chama geração X porque um jornalista fez uma matéria e chamou, assim, de uma geração X, assim, tipo, sem identidade ainda, seria um X. Aí depois Y, Z e Alfa vieram porque era por causa do alfabeto mesmo, Sim. né? Uau! Então é mais fácil de agora lembrar, né? Porque que a geração Baby Boomers, a X e YZ, veio... Não, é óbvio. O Boomer... desculpa, Flávia. Eu não sabia, tá bom? Não, sim, eu tô falando que a sequência... Z, Y, não sei o quê, aí agora não, é que eu bom, lembro, pelo menos porque, fizeram nomes difíceis. Eu adoro quando são mais simples, mas... E a sua geração? A minha geração é sarcástica, tô brincando, não. A minha geração é uma geração que veio, deixa eu fazer uma colinha aqui, mas a idade, né? Entre 1980 a 1995. Qual é a minha idade, gente? Descubram aí. Entre 29 a 44 anos. 29 e 44 anos, gente. Então eu tô entre essa idade aí, talvez pareça menos, mas não é. É uma geração que veio, assim... acho que alguns acontecimentos importantes. O que mais me traz assim à memória, o Plano Real. É dessa época, gente? É dessa época, Sim. né? É o Plano Real 94, 11 de setembro. Eu lembro que eu estava na quinta série, eu tenho essa memória do 11 de setembro. Acontecimentos históricos, assim, que eu lembro. Xuxa, Sandy Júnior, também são acontecimentos históricos. Você acredita que eu assisti a Mara Maravilha, eu lembrei esses dias?
É. É Aham. utilidade pública, gente. Vamos começar da infância, então, Ah, Paulo. vamos. Me fala. Não, eu vou falar da minha Tá, infância. então eu Porque pergunto, eu, Flávia, eu como foi a acredito. sua infância? Foi no Japão ou foi no Brasil? Conte pra gente. Foi no Brasil, nasci no Brasil. Mas, assim, o que eu acho que a minha geração, a geração X, é uma geração privilegiada. Hum, Sério, porque é uma geração que ela cresceu de uma maneira analógica, né? Sem tecnologia, sem essa questão da internet. sim. Então, a gente teve uma infância sem tanta interferência de vícios, né? De internet, de estar muito conectada. A gente teve uma infância que a gente teve a possibilidade de desenvolver nossa habilidade social, de ter relacionamentos mais cara a cara, frente a frente. Então, assim, a gente teve uma infância assim, uma adolescência assim. E, e hoje, como adultos, a gente consegue ter a facilidade da tecnologia. Então, não é privilegiada? Eu acho. Hoje a gente está numa geração, né, tecnológica, informatizada, mas tivemos a sorte de não ter isso na infância, Sim. né? O que é diferente, abrindo um paralelo, o que eu acho que é diferente, pelo menos da minha, né? Que nasci aí finalzinho da década de 80. Já dei uma dica, né? É, o que eu percebo da minha infância barra ali, início de adolescência é que a gente pegou também, eu peguei uma fase assim que a gente não tinha muita tecnologia no sentido que a gente tem hoje, não tinha celular, não tinha essas coisas. Eu ia para a excursão da escola, ficava a minha mãe naquela dúvida, né? Assim, ligo para a escola porque tá demorando, tudo mais. Mas também eu peguei aquela fase assim do começo da internet discada, sabe? O IG, que a gente ficava discando, começava a gente só podia usar a internet sábado depois das 2 até domingo meia-noite, coisa assim. Sim. Então assim, eu consegui viver tanto brincar na rua quanto a fase É, da tecnologia é, também. Então a minha geração é é. muito privilegiada, Flávia. Eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, né, tudo que a gente fazia na rua, porque eu acho que tem bastante gente da nossa geração nos assistindo, e esse momento de nostalgia, assim, de lembranças de um momento gostoso, eu acho que vale a pena, né? É que a geração de hoje não tira por exemplo, eu acho que É. acontecia isso, né? Quando a gente ia chutar, chutava o asfalto sem querer, ou a terra, e saiu o Não, tampão não do ia falar dedo. dessa parte chata e Ah, dolorida, mas eu é ia falar da parte legal, mas é gostosa, uma Paulo. parte legal. São histórias que a gente tem pra contar hoje. Eu ia falar que a gente brincava muito na rua, minha mãe, os pais sempre iam buscar os filhos, né? 10 horas da noite com o chinelo na mão e gritando: vem, volta para casa, vocês vão apanhar, né? Ficaram muito tempo. A gente comia em qualquer lugar, na casa do vizinho, e depois voltava. A gente ficava muito tempo em cima das árvores. A gente brincava de pega-pega, amarelinha, mamãe da rua, Como que é a né? mãe da rua? Essa eu não conheço. Mamãe da rua é que uma pessoa fica no meio da rua e as outras pessoas ficam passando. Essa pessoa tem que pegar ela, tal. É Ah, uma tá, entendi. brincadeira assim da Aham. infância, né? A gente brincava, era muito solto, muito livre. E eu pequenininha ia a pé da escola sozinha, voltava da escola sozinha. Então assim, até brinca às vezes a gente pega no TikTok não, no Instagram momentos de nostalgias, assim, aí mostra a vitrola tocando, o telefone das pessoas tocando, assim. Então, assim, são coisas que a gente teve, que apesar dessa geração Z aqui, né, tem toda a tecnologia, talvez tenham perdido um pouquinho dessa, que eu acho que é Do um pisar na terra, no chão, pisar né? na terra, no chão, viver sem tecnologia, viver assim de uma maneira mais realista, sei lá, de uma maneira com uma verdade maior, eu acho, né. Uhum, sim, com contato, né? Olho no olho. Olho no olho, Sim. a gen igual, falando de questão de habilidades sociais, né, quem não sofreu bullying, né? Sim. A minha geração, se a gente for parar para pensar, todo mundo tinha o seu apelido, todo mundo tinha, suas características, mas eu acho que a gente tinha uma capacidade melhor de lidar com isso, Hum. porque eu acho que foi uma vivência que a gente foi aprendendo a suportar. Polêmica, Flávia, polêmica. Tá Polêmico, falando que as polêmico. gerações depois das suas são gerações. Não, não, mas eu acho também que perdeu-se um pouquinho essa habilidade social, Sim, sim. da interação, do lidar Uhum. com os desconfortos da vida, sabe? Sim, sim, perfeito. Então, eu acho que a gente tinha um jogo de cintura melhor naquela Eu época. acho que, por exemplo, o que eu vejo, né? A tua geração, assim, que é
meu pai é baby boomers, mas às vezes eu acho que meu pai é mais geração X. Acho que às vezes meu pai parece mais com geração X do que a baby boomers, até porque É transição. é transição e porque tem Uhum. cada tabela, digamos assim, às vezes tem algumas alterações pequenas, né? A minha mãe também. Então, assim, o que eu vejo, né? Por exemplo, meu pai, sei lá, eram 10 irmãos, então, assim, começava a trabalhar, fez 18 anos, ou até antes tinha que trabalhar, né? Ou saía da casa, casava, enfim, tinha uma responsabilidade, uma transição cultural, social, de ter uma responsabilidade. A minha geração, por exemplo, você já percebe que é uma geração canguru. É uma geração que já tem menos irmãos. Os pais acabam trazendo mais para ali para o interior da casa. Tudo bem que tem uma questão social, cultural, econômica, enfim, bem mais difícil, né? Ah, e eu vejo que a maioria das pessoas da minha idade, né, da minha geração, parece que não passaram muito por essa transição. Parece que é uma geração, muitos homens, né? Eu estava estudando esses dias sobre uma epidemia de relacionamentos fantasmas. Porque, assim, é, se tem muita dificuldade, para quê? Para criar responsabilidades, para Uhum. criar maturidades em alguns quesitos da vida. Então, assim, você vê muitas dificuldades em relacionamentos hoje, pessoas que vêm para o consultório e comentam muito, nesta geração no qual eu pertenço, que falam assim, nossa, como tá difícil encontrar uma pessoa que vai ter uma maturidade, ou que tem que É. trabalhar isso, porque parece que não passou por essa transição, por exemplo, que a tua Aham. geração já passou. A minha geração é uma geração que valorizou muito ainda, né, a essa questão de família. Sim, Então, assim, um propósito grande de todos os jovens era casar, sim. né, que hoje não é o objetivo da maior parte dos jovens, mas a gente era casar, ter filho, então aquela questão de casa, filhos e um cachorro e um carro, isso é clássico da minha geração, né. Aham. E assim, a minha geração, como a geração dos baby boomers, né, foi uma geração de muita luta, né, pós-guerra, a nossa geração já veio de uma maneira mais leve, uma geração com mais facilidades. Então, assim, por exemplo, na minha casa, na minha família, os meus pais, eles eram muito preocupados em fazer os filhos estudarem. Sim. Então, assim, a faculdade era algo que era extremamente relevante, importante, era uma conquista, assim, única, imprescindível, para mostrar que eles conseguiram conquistar o mundo, assim. Meus pais, assim, eu consegui vencer na vida, vim de uma situação difícil, ou sou imigrante, e eu consegui vencer na vida porque meus filhos estudaram. Sim. Isso Era era algo, conquista, uma né? conquista, Era né? uma conquista muito mais assim que saía de si para o outro, né? E hoje em Sim. dia é mais de si para si mesmo, né? Então, assim, sim, sim. E a minha geração é muito marcada por uma questão de família, trabalho. Então, assim, a gente precisava, depois de conquistar a faculdade, então a gente tinha que trabalhar e trabalhar muito, né? Vencer como trabalhador. Então, a minha geração é a geração que está sofrendo burnout hoje, Sim. né? Que trabalha de uma Porque era aquele maneira negócio de desenfreada, vestir a camisa, vestir a né? camisa. Ficava numa empresa, numa indústria, assim, por 20, 25, 30 anos, né? Sim, e era muito importante essa estabilidade profissional e a estabilidade financeira também era muito importante, porque o status social na minha geração é muito importante. E sabe o que é engraçado, Flávio? Assim, É, eu percebo isso muito no consultório, às vezes, quando um pai comenta, uma mãe comenta, aí vem um filho, né, de uma outra situação. É, porque os pais às vezes ficam olhando para os filhos da minha geração e percebem que muitos deles têm uma questão de mudança muito rápida de emprego. Tá aqui, aí já muda para outro, tudo mais. Até porque o cenário social e econômico é esse hoje. E os pais eles trazem a visão da época deles, que você tinha que vestir a camisa, você tinha que ficar muito tempo na empresa, né? Então se tinha muito isso. E eu, apesar de ser dessa geração Y, eu trouxe muito isso. Quando eu fui professor, eu dei aula na mesma escola, assim, de 2007 até é, 2000, sei lá, eu fiquei uns 12, é. 13 anos na mesma escola dando aula.
Mas a minha geração já não é assim, né? Eu sei que é uma geração que muda. Se aqui não tá bom, se aqui tô trabalhando demais, se aqui. É, Aí é, eu vou sair, eu vou procurar outro lugar. Então já tô aplicando para outras é, vagas. Já vai lá no é, LinkedIn e já. é muito engraçado, né? Porque, né, nós, como psiquiatra, psicólogo, a gente ouve as queixas, né? O que tem feito a paciente se estressar, né? Sim, Ou o estresse da vida dele. Quando se relaciona ao trabalho, muitas vezes se relaciona a esse conflito de geração, né? sempre. E é muito engraçado porque, assim, o pessoal da minha geração fala o seguinte, da geração Y, que são pessoas com pouco comprometimento, que não pode pressionar porque vai embora, ou porque é muito ambicioso. Fala assim, não, mas a pessoa é impaciente, não tem pressa. Ele chega na empresa e já está querendo ser o diretor, Exato. né? Aham. E assim, é engraçado que o, o da sua geração olha pro da geração X de uma maneira mesmo de desdém. Tipo assim, Uhum. nossa, um idiota, né? Um palhaço que trabalha, trabalha, trabalha. Não é que ele fala isso, mas pensa assim, né? Uhum. Trabalha pela empresa, aquela empresa, ele é mais um número, ele ainda não percebeu que ele é mais um número, ele não vai ter o retorno que ele se dedica tanto e não vai ter o retorno que essa empresa não vai dar, né? eh, Percebe que aquela pessoa trabalhou, 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 adoeceu e realmente muitas vezes pouca coisa conseguiu, né? Então, assim, e é um conflito muito grande nesse sentido, dessa briga. Uma geração bem, eh, eh, como que eu posso falar? Bem individualista, Sim, bem sim. egocêntrica. E Uhum. a outra que é cega, Sim. que trabalha também, às vezes, de uma maneira sem freio, Sem freio, né? Que você entendeu? dá o todo ali. E, inclusive, E eu acho mesmo que essa é a maior diferença das nossas gerações, sabe? De sim, maior conflito. sim. Essa questão do trabalho. Não acho que faz muito sentido. E acho que é até importante a gente ressaltar aqui, gente, que assim, é, quando a gente fala das gerações, a gente está falando no contexto de estudo, sociológico, enfim. Mas, obviamente, que dentro dessa geração, a gente não está limitando as pessoas. Vão ter várias pessoas de personalidade Sim, diferente, história sim. diferente. Quando a gente fala, é num geral, né, Flávia? Assim, que a gente percebe numa massa como que trabalha. Mas, e é isso mesmo que você falou. O trabalho, eu sempre vi assim, né? Eu não, eu, eu sempre trabalhei bastante, né? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa de trabalhar pouco. Mas hoje, eu como psicólogo, tendo o meu consultório, sendo eu mesmo meu chefe, né? Eu tenho essa possibilidade, eu percebo que eu prezo muito pela minha saúde mental. Então, assim, eu atendo de segunda a quinta. Uhum. Sexta-feira eu tiro para eu descansar, para fazer as minhas coisas. Então, assim, eu prezo muito por ter um final de semana de 3 dias, né? Eu sei que é uma, é uma realidade diferente da maioria das pessoas, mas eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu trabalho bastante de segunda a quinta. Não que na sexta-feira eu não faça as coisas, a gente usa para gravar, mas assim, eu deixo para fazer coisas mais tranquilas, Sim. porque eu prezo, né? Eu falo assim, para mim, falando particularmente, é muito mais importante ter uma saúde mental, ganhar bem, obviamente, mas assim, poderia É, ganhar mais, mas assim, peraí, mas tem a minha saúde mental, a é. minha tranquilidade, pra mim é mais Vou importante. trazer uma polêmica aqui para a gente discutir. Polêmicas! Assim, outro dia, assim, e eu não sei, e eu não julgo assim errado e também Será que não julga mesmo, não sei, Flávia? não sei. Uma polêmica aqui para todo mundo pensar. Hum, Eu tenho uma paciente que falou assim para mim, é você, Joana, tô que brincando. ela cada ano ela troca de emprego, Sim. né? E Quantos anos ela tem? ela deve ter uns 25. Tá. É a geração Z, né? 25? É, geração Z. Semana que vem, então, a gente Mas fala tá sobre isso. bom, mas é um pouquinho, tem um Aham. pouquinho da Sim. geração Y É, porque ela aí, tá porque, quase ali. porque É, tem, na geração Y também acontece, sim. dela pegar e Acho que falar, até mais. pegar e falar assim, olha, eu fico um ano em cada, por quê? Porque eu tento, se eu vejo que para mim, naquilo que eu estou trabalhando, não existe nenhum benefício para mim, eu saio, né? E aí, então, ela muda. Ela vê quando se pedem para ela fazer algum trabalho, alguma coisa, que ela não sinta que está tendo algum benefício, ela sai. Sim. Então, ela sai, vai mudando de emprego em emprego. Eh, Nós, da geração X, muitas vezes trabalhamos sem saber por quê, como, onde, e trabalhamos sem parar.
Não busca aquele sentido, né, do Às porquê que eu vezes, tô. às vezes não tinha benefício nenhum para a pessoa, Aham. só, né, exploração, e mesmo assim trabalhava, né? Sim. Então, assim, fica aquilo, né? Será que eles são muito folgados ou não? Eu, Essa é a minha eu, pergunta. eu acho, Flávio, que tem um contexto social aí. Porque se a gente trazer, por exemplo, a geração X e também a Y. Não, perdão, a geração X hoje está incluída no mercado também, mas assim, eu digo a geração Y e Z, elas estão inseridas dentro de um mercado, por exemplo, que cresce muito startups, que Uhum. são empresas novas que estão se estruturando ainda e que têm uma certa instabilidade também. Né? Uma startup, por exemplo, quando manda embora um monte de gente. Então, assim, acho que a própria geração, numa questão de massa, de consciente, sei lá, consciente coletivo, já vai percebendo que as próprias empresas também, elas têm esse trabalho bem mais de instabilidade, né? Então, assim, por que eu vou dar tanto meu sangue por algo que pode me mandar embora amanhã? Então, Verdade. assim, a dinâmica das empresas, a dinâmica econômica Que foi se foi modificando se também. modificando também. E muitas Verdade. vezes, algumas empresas. Gente, isso daqui é um achismo da minha cabeça agora que eu tô falando, tá? E não tô copiando o podcast achismo, não. É um achismo mesmo da minha cabeça. E as empresas, até mais antigas, mais tradicionais, elas estão tendo que se adaptar também. Ou já ouvi casos de empresas, inclusive indústrias aqui da nossa região, que começaram a recontratar pessoas até da geração baby boomers e da sua geração, porque Não queria contratar não queria mais contratar a pessoas da minha X e a Y, geração, a Y e né? a Z, né? Isso. Aham. Aí fica a pergunta também, né? Quem tá errado nesse lado aí? Porque, assim, tem interesses dos dois lados, os dois lados é válido, porque a empresa ela precisa ter uma questão econômica, e a outra tá falando assim, peraí, eu não quero chegar num burnout que nem meus pais chegaram, estão chegando, entendeu? Eu tô vendo meu pai aqui com quase 60 anos e não se aposenta, dando sangue. A sua geração, a geração Y e Z, elas vêm com um conceito novo, né, da experiência, né? Sim, Que eles querem viver muito a experiência. é bem isso mesmo. Então, assim, se aquele trabalho não está trazendo uma boa experiência, uma Uhum, vivência importante, também não vale a pena, exato. né? Então, eles acabam mudando. Sim. E é E acho que busca muito sentido também. Eu percebo isso muito nos meus pacientes. Eu estou trabalhando naquela empresa. Por quê? Eu recebo muito isso no meu consultório. Qual que é o significado de eu estar trabalhando nisso? Busca-se muito um sentido do porquê que esse trabalho, qual que é a diferença que esse trabalho está fazendo. Não só, gente, claro, obviamente, as pessoas buscam a questão de salarial, tem gente que trabalha, tem muito workaholic é, na minha geração também, mas tem uma filosofia por trás disso. Acho que eu vejo que a minha geração é uma geração que começa a ver algumas coisas da outra geração que não foram olhadas, então assim, questão de preconceito, a minha geração é uma geração bem menos preconceituosa bem menos. do que a geração X, aceitam coisas, aceitam determinados tipos de relacionamento que antes, as próprias famílias, né, mais plurais, que essa geração foi se formando, então vai se aceitando mais. A questão do meio ambiente também. Eu até estava pensando, por que será que a minha geração é uma geração que se preocupa, entre aspas, assim, mais com o meio ambiente? Aí eu fiquei lembrando que foi na minha época de escola, lá, sei lá, segunda, Ah, terceira é série, que a gente verdade. começou a se falar muito sobre aquecimento global. Aquecimento global. E não Sobre o teve o aquecimento negócio do global. Rio, não sei o quê Do também? qual? Rio. Rio Paraíba do Sul? É Não. por isso que estamos no Vale do Paraíba. Eco, não teve, Fernando? Eu esqueci o nome. Eco do Rio. Eu lembro que Eco. a gente vai lembrar. Vamos pesquisar ali. Então, mas Eu lembro que a gente tinha que fazer texto, tinha que fazer paródia. Eu lembro que na época. Nossa, gente, eu tô com um saudosismo aqui agora. Eu não sei se eu tava na terceira ou quarta série. A gente fez uma. Eu fiz uma paródia, porque teve um apagão. Porque era uma época que a gente via muito sobre apagão. E daí sei. já trazia muito essa questão e já começava a se falar, engatinhando ainda, sobre essas questões de aquecimento global, que eu acredito que na tua geração você não aprendeu isso na escola. Não, não, Então, na não minha época, tinha. a gente começou a É. falar sobre reciclagem. Ai, vamos fazer
um presente pro papai e pra mamãe usando materiais recicláveis, garrafa PET. Na minha época a gente fazia, coitado, minha mãe, É. garrafa, eu tô rindo porque era feio. Aquelas bolsas para dar pra mãe com garrafa PET, Aham. sabe, assim, com um crochê ali do lado, que minha mãe nunca usou. Aham. Então, assim, porque a gente tentava usar materiais reciclados. Então, a gente Reciclável. tava, assim, tentando criar E um outro ponto, assim, da sua geração que realmente avançou em relação à minha, foi a questão da discriminação da homossexualidade, Sim, das várias variedades sexuais, né? mas daí eu vou levantar uma bandeira para tua geração. Se não fosse pela tua geração, a nossa geração não faria isso. Por quê? Porque a tua geração teve expoentes, Ney Matogrosso, teve Cazuza, Cazuza. Então, aham, assim, Renato é, Russo, exato, várias pessoas que tiveram a coragem. Por exemplo, para mim hoje, falar sobre é, questões de preconceito é muito mais fácil do que essas pessoas ah, quando falaram na sim, sua geração. sim. Não tô falando que não é importante, é super importante isso, Revelar que né? era homossexual na minha Não tinha geração isso. era algo assim, Você tinha de muita amigos? Você coragem. tinha algum amigo que chegou a revelar publicamente uma relação O homoafetiva? meu melhor amigo na faculdade inteira foi homossexual. E assim, a minha geração era tão na faculdade, e continua sendo, né? Que a gente teve um encontro de 20 anos. E aí ele falou para mim, né? Ah, eu não vou. Você sabe que tem muitas pessoas que não aceitam a minha condição de como eu vivo, Uhum, né? Então, assim, eu acho que minha geração é muito preconceituosa, foi, sim, e, não é tão aberta quanto as suas, de raiz, exato, assim, vocês exato. de raiz já são, Sim. né? Mas eu acredito que Então, muitas pessoas ali, mesmo que ah, pequenas. aqui, ó, eles colocaram Eco Eco 92. 92, exato, é É, isso mesmo, Eco 92. É. quantos anos você tinha em 92? Eu em 92, deixa eu fazer. Ah, você quer descobrir? Eu tinha 4, eu nasci em 88. Quem acertou aí Ah, vai então, ganhar tá vendo? um clonazepam. Então eu tinha Quero me influência, mostrar. entendeu? Na educação da Eco 92, assim, já Exato. tinha esses tipos de É. campanhas, E, né? e uma coisa que eu ia falar, por que às vezes a nossa mente é bagunçada, gente? Porque a minha geração, por exemplo, eu nasci em 88, que eu revelei pra vocês, mas eu vivi anos 90. Você sabe, com certeza que você tá assistindo, né? A Flávia também pegou. Uhum. A televisão nessa época, gente, era a coisa mais absurda do mundo. Imagina em pleno domingo, você ligar a televisão e você ver um monte de gente seminua na banheira pegando sabonete. Em horário nobre. Sei lá, almoçando e a mulher lá de Se biquíni. esfregando. Às vezes sai um pedacinho ali, um pouco sensual, assim, Que ao era de vivo. E a propósito, um gente pouquinho. criança assistindo da mesma forma, entendeu? Então, assim, a nossa geração. Opa, a nossa geração é uma geração que Bem mais liberal, talvez, desde a infância, muito né? mais liberal. Mas, É o Tchan. Lembra os menininhos todos exato. dançando, todo Tem, mundo tem um dançando? episódio dos Simpsons, que É. um episódio dos Simpsons que é a primeira vez que eu sou fã de Simpsons, né? Então, assim, eles já vieram 2 vezes pro Brasil, né? E a primeira vez que eles vieram pro Brasil, teve um episódio que o Bart, ele tava assistindo um programa de televisão, lá no Rio de Janeiro. E daqui a pouco a mãe dele, né? Maggie, Não, a Meg é a a irmã. irmã Gente, como é o nome da irmã? Não, Marge. isso, a Marge. Nossa, deu branco, gente. A Marge chega assim e vê ele assistindo televisão, acha absurdo, desliga isso. Por quê? Porque era uma mulher com, com um negócio aqui no peito, né, com uma roupa Dançando. bem assim, vários bichinhos de pelúcia, animais atrás, assim, e ela fazendo assim, sentido horário, e se esfregando assim. E ela fala assim: para de assistir isso. Ele: não, mãe, isso daqui é programa infantil. E quando você olha os programas, né, tinha a Xuxa, né, que era um programa infantil, só que as roupas dela eram roupas extremamente E decotadas, olha que né? interessante, né? Porque assim, as coisas foram mais liberais nessa E a fase. gente via como. Eu não E hoje ele é via. mais conservador. Tá vendo como as coisas vão mudando em Tem algumas relação à coisas que. infância? Porque se É. fizer isso. Mas assim, eu na minha época, eu não olhava. Eu, como criança, eu não olhava isso como. Eu só fui Não tinha observar isso depois. malícia, Eu né? só Não fui tinha observar isso malícia. depois como adulto agora, né? Aham. Mas é muito engraçado você olhar hoje, até a forma que a própria Xuxa. Eu tô falando Xuxa porque ela é o expoente, É, assim, sei lá, é. mais ícone da geração, assim. O jeito que ela tratava as crianças. Senta aí, Cláudia. Ah, meu parabéns. Parabéns. Como que a menina Você é falou? gordinha. É. Como que é? A menina chegou e falou: ah, meu aniversário hoje. Aham, tá bom. Então, assim, ela tinha algumas coisas assim que acho que até mostrava um pouco dessa liberdade que estava se buscando nessa geração. Aham. Mas é uma geração que teve
umas coisas bem engraçadas, assim. Os próprios brinquedos, né, eram brinquedos estranhos. E tinham algumas. Agora que você está falando, eu lembrei de umas coisas que eu vi, eu acho que foi no Instagram, de como as pessoas. Uma pessoa falava assim: o que que você acha? Aí tinha uma mulher gordinha, Uhum. aí falava assim: o que que você acha de uma mulher gorda ser modelo? Aham. Aí as outras começaram a dar gargalhada. Mas isso já era o pessoal era o seu pessoal adulto Eu da acho, minha eu acho que geração. da minha geração É, X. mas era na Aí época se que passava. aparecia um cabelo encaracolado, aí fala assim: e aí, gente, o que que você acha desse cabelo para ser modelo? Aí elas davam gargalhada. Então, assim, eram umas coisas que tinham uns padrões, assim, muito Tinha. inflexíveis, e quem não ficava naqueles padrões realmente sofria Tem muito, aquele né? vídeo que gerou muita polêmica, né? Eu acho que foi dessa época que gravaram o pessoal, acho que em Ipanema, e tava vindo muita gente assim do Meier, de bairros assim mais pobres, né? E daí o pessoal dos bairros ali de Ipanema, não sei se era Ipanema ou Leblon, e eles achando um absurdo que devia cobrar para entrar na praia, porque não é pessoa do mesmo tipo, né? Então, No assim, mesmo e falando ali nível. Não, a minha escancaradamente. geração, a geração X, ela é, assim, extremamente preocupada com status sociais. Uhum. Assim, então, ter uma casa de um padrão, ter um carro. E na minha juventude, a gente tinha que ter a roupa de marca. É. Tinha que ter muito. Hoje em dia a gente coloca a marca pequenininha, né? Até não Não, tinha parecer. que ter calça jeans da Elos, da Zump, da Fórum, quem lembra disso, né? Então a gente é muito focado nisso. E é o consumismo também. Então talvez a gente fique mais no emprego, né, minha geração, porque a gente precisa de mais estabilidade financeira para conseguir conquistar todas essas coisas, que no fim o que você mais Exato. quer é consumir e ter um status. É igual que eu falei Não pra é o você. objetivo das outras gerações, que é um pouquinho mais de sentido, que é um pouquinho mais de experiência, de Sim, exato. vivência. Eu tava conversando isso com você, né? Que dia que você foi lá no meu consultório. A gente tava conversando, eu falei, nossa, Flávia, assim, sempre meu objetivo é ter uma casa pequena, não precisa ser grande, mas que seja muito confortável, e um carro que dê pra me levar pra lá e pra cá pra viajar. Mas assim, eu quero ter dinheiro pra poder viajar, pra poder vivenciar. Por que eu vou ter uma casa grande? Vai me dar muito. Eu vou perder tempo limpando, sabe? Então, é, eu tenho esse pensamento, né? Eu vejo que muitas pessoas na minha idade também É. têm. E o mercado até se apropria disso, né? Porque daí vai vendendo apartamentos cada vez. Porque podia diminuir as casas, não tinha problema, gente, mas podia deixar o preço mais barato, né? Porque. É. Mas também o futuro, né, parece ser mais incerto É, atualmente, sim, a né? gente tem mais medo do Então, a futuro. sua geração também tem mais dificuldade de conseguir acumular, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro. Talvez por essa não. Porque, assim, para você juntar dinheiro, você teria que se submeter. Era o que a minha geração se submete. Uhum. Teria que submeter a um trabalho X, Y, Z, porque o seu objetivo maior era acumular capital para comprar a casa tão sonhada, né? A geração de vocês não se importam com isso. Não. Então, assim, talvez um emprego que essa estabilidade financeira, o emprego que ganhe bem, também não faça sentido para o objetivo de É, vida, a né? sua geração, eu lembro, mas eu era criança, então assim, eu não vivi. Eu acho que eu não senti tanto na pele numa questão assim de responsabilidade, obviamente. Mas assim, eu lembro assim do dinheiro cruzeiro, sei lá o quê, a inflação, mais ou menos assim por cima, mas isso era preocupação dos meus pais. Então a Uhum. minha geração a gente não viveu a inflação, o dragão da A inflação, preocupação a financeira, preocupação né? financeira. Eu, por exemplo, eu acho que eu vivi assim aquele momento de aumento de poder econômico do brasileiro, né? Aquele negocinho, o Brasil começa a se destacar financeiramente no mundo. Então isso começou a bater na gente uma esperança, né? Aí Sim, agora a gente começa a a viver uma expectativa. outra crise, um negocinho, e a gente, pelo menos eu vejo assim, Ah, é algo novo pra gente. eu também li, sabe algo Ah, importante para falar para você aqui da sua geração, que eu achei é, é, que tem muito a ver realmente com o que está acontecendo com vocês. Que a nossa geração, ela acumulou riqueza, deu estabilidade, se teve a casa, os filhos, tal, e assim deu uma facilitada ainda maior para a sua geração.
Então, a expectativa Sim, isso é verdade. em cima da sua geração é que, nossa, essa geração vai voar, vai acontecer, porque olha, Meus filhos tudo vão de ser bom, milionários. tudo de bom foi dado para eles. Aham. Eles não passaram as dificuldades que a gente passou. A gente conquistou tudo para dar esse futuro para esse filho, e tal. E aí, parece que uma das causas que os jovens hoje, da sua geração, é bastante depressivo, que a gente acabou não falando, né? É por causa disso. Parece que é muita expectativa nele com uma realidade Que não é a que mesma. não é que não corresponde à expectativa. Isso é muito perceptível. Porque o futuro é muito incerto, é muito difícil. As pessoas estão desempregadas. Uhum. Não está fácil, né? O dinheiro está custando muito pouco. Sim. Então, assim, que a sua geração se tornou uma geração muito frustrada. Frustrada. E eu tava vendo uma pesquisa, não me lembro fontes, mas é uma pesquisa real, é que, assim, por exemplo, a sua geração, a geração X ficava em 1, 2 empregos, às vezes durante a vida inteira, né, até então. A minha geração e a geração Z é uma geração que vai mudar pelo menos aí de 5 a 7 ou 8 vezes de trabalho, local de trabalho, vai No ter, mínimo, no né? mínimo. Então, assim, eu sou um exemplo, assim, eu me formei em letras. Eu dei aula em sala de aula, tudo mais, e falei, meu, não tô feliz nisso. Aí, aí eu fui pro meu sonho, fazer psicologia. Então, Aham. assim, eu mudei de profissão. Eu não mudei nem de local de trabalho, eu mudei totalmente de profissão. Então, eu percebo isso também sendo uma realidade muito presente. Então, eu tenho colegas, amigos de universidade não, de ensino médio que estudaram comigo que também fizeram transição de carreira, assim, em menos de uma década. Né? Começaram falando, pô, não é isso que eu quero, vou fazer outra faculdade, vou mudar de Aham. profissão. Então, a gente percebe essa que eu vejo como um lado positivo também. Eu vejo como muito positivo. Até essa facilidade transitória de você ter mais facilidade para essa adaptação laboral, no caso. Aham. Né? Não sei se você concorda, se você, caso, Mas, concorda, mas é isso que mas eu ó, tá acabando. Mas vamos, a parte que a gente, de preciso repente, falar. precisa falar muito é a questão da saúde mental, Sim. né? O que eu posso falar da saúde mental da minha geração? É uma, é uma geração que tem adoecido bastante, já falei, uma das causas é o burnout, mas assim, tem quadros assim bastante de depressão, a gente tem ansiedade, é uma geração muito ansiosa, muito tensa, muito preocupada. É uma geração que busca muita independência, muita liberdade e está sempre eh, correndo atrás de alguma coisa, então ela é muito estressada, ela é muito ansiosa, né. Sim. Não eu acho que é uma geração agora que a minha geração, né, tá chegando aos 50 anos, eu tô pegando as mulheres agora Uhum. também na menopausa, mas é uma geração que tem muito preconceito ainda em relação à psiquiatria, Sim. né. Mas, assim, a geração Z, né, geração Y, perdão, é, é uma geração que tem menos preconceito Tem com a menos. saúde mental, porém eu percebo que ainda traz alguns resquícios, até, por exemplo, ah, pacientes que, sei lá, tá com uma síndrome do pânico. Eu já peguei vários pacientes com a idade próxima à minha, com síndrome do pânico, e que não queriam tomar remédio. Porque se veio, né, aquela crença que se ele tomasse remédio ele ia ficar dependente e tudo mais. Então, às vezes eu tenho que trabalhar, mas é um trabalho mais fácil dentro do Aham. consultório de quebrar esse preconceito, mesmo vindo, do que quando é uma geração da geração X, X. né? Então, assim, muitos ainda trazem preconceitos, mas são muito mais abertos. E quando traz algum preconceito, a gente parece que é mais fácil para você mostrar um pouco ali, São né? mais São flexíveis mais nas ideias, flexíveis na né. situação. É uma geração que busca mais terapia. A geração que a gente vai falar, né, que é a geração Z, é uma geração assim que os adolescentes que vai tendo, geralmente são eles que querem. Sim, É sim. eles que falam pro pai, quero fazer terapia. Já Né? mudou bastante. Eu acho que o ponto bom da geração Z é essa, que realmente eles não têm mais preconceito. Não. Mas geração X e geração Y ainda tem. E É, a X bem mais, né? sim, Ainda. sim. Não, a X bem Ainda mais. ela Parece que pegou a minha ficou esses. numa transição, assim, sabe? É,
nessa questão de buscar, não numa questão psiquiátrica ou saúde emocional num todo, né? Porque a gente vê que a Aham. doutora Neuza que teve um bom desenvolvimento aí. Mas eu digo a minha nessa questão pessoal, da pessoa buscar ajuda e tudo mais. É, tem pessoas que eu atendo da geração X que às vezes não fala que faz terapia. Às vezes É. o marido não sabe, que não fala pra amigo. Uhum. Agora, na minha geração, já não tem problema. Fala, eu faço Não. terapia. Pelo Né? contrário, quem não faz que é estranho, né? É, É. exato, né? Mudou. Então, assim, e é uma geração muito ansiosa. É uma geração, a minha, né? Uma geração que se cobra demais, como você falou. Até porque tem uma expectativa muito grande dos pais da geração X, que eu acho que é isso que você falou. A gente construiu tudo isso aqui pra você, agora você tem que dar da mesma forma que a gente Sim, deu. sim. E daí é o que eu trabalho muito com os pais, quando eu tenho ali no consultório, que traz uma realidade, eu falo, olha, mudou, Uhum. né? A forma que você viveu e como se vive hoje mudou bastante. Ninguém tá errado, não É. tem errado e certo. São formas diferentes São de formas ver, né? diferentes, né? E de experienciar a Experienciar. vida. Exato. Acho que nenhuma É. geração tem algo totalmente ruim, assim, que eu digo assim, não é só ruim, não é só Agora sim, Paulo, negativo. para a gente terminar, me fala 3 pontos positivos da sua geração e 3 pontos negativos. Nossa, agora você pegou. Olha, vamos falar dos positivos. Eu percebo que é uma geração que ela é mais preocupada no sentido de saúde, no contexto assim de praticar atividade física, ter uma consciência maior dessas questões de pautas sociais, né, de diversidade, de preconceito. Eu acho isso muito positivo. Opa! Ah, mais uma? Eu Ah, acho que é a quebra dos preconceitos. é, as quebras dos preconceitos. E eu não sei, eu vejo muito positivo a gente ter vivido as duas faces. No sentido de a gente viveu um pouco do que a geração X viveu, de estar na rua, de brincar. Eu brinquei muito na rua. E uma fase um pouco assim também ainda ali com a tecnologia, computador. Eu lembro o primeiro computador que quando a gente comprou em casa, eu devia ter lá meus 12, 13 anos, entendeu? Então, assim, a gente viveu essa transição. Nessa época também, acho que quando eu estava na sétima, não, oitava série, eu ganhei meu primeiro celular. Foi o primeiro celular, ainda era aquele Nokia tijolo que não quebrava nem a pau, nem com o Aham. martelo do Thor quebrava, né? Mas assim, foi o meu primeiro celular, então já tinha aquele negócio da mãe ficar cobrando, onde você tá, É. manda mensagem, né? Ligação. Então, assim, E 3 pontos negativos. 3 pontos negativos, eu acho que é uma geração que vive muitos relacionamentos, não digo nem líquidos, mas gasosos. Eu acho que é uma geração que tem muita dificuldade para se relacionar no sentido. Eu entendo muito que as gerações passadas tinha muito machismo, tinha muita violência doméstica. Essa geração atual a minha, ela percebe as coisas que não são positivas nos relacionamentos, mas e coloca pra fora, isso é muito positivo, mas por um outro lado também tem muita dificuldade em estabelecer relacionamentos profundos, relacionamentos que têm concretitude, nossa, eu quis falar bonito, falei feio, Concretude. concretude, relacionamentos aonde você se doa pelo outro, aonde você entende que o relacionamento é um caminho, uma via de mão dupla e não de mão única. Uhum. Tem na psicologia analítica, a gente estuda muito o puers a eternos, né, que é Uhum. como o jovem, o adolescente eterno, e ela está muito presente na minha geração, Uhum. que tem essa dificuldade de amadurecer as ideias, amadurecer que você não é o certo em tudo, amadurecer no sentido de escutar as outras gerações antigas, que traz sabedoria, Se responsabilizar se responsabilizar, pelos seus erros. responsabilidade afetiva, eu acho que Uhum. falta muito. Então, assim, e eu digo principalmente pelos homens também, né? Não digo das mulheres, mas assim, eu vejo que os homens eles têm uma grande dificuldade em estabelecer maturidade nas relações e entender a responsabilidade que tem pelo outro, né? Infelizmente, muitas pessoas fogem dos compromissos na minha geração. Eu acho que isso é muito negativo. Uhum. Então, Paulo, na minha geração, eu acho que os pontos positivos foram uma infância saudável, feliz, né, na rua, livre, aquilo que eu falei. Eh, Outro ponto também é ter essa facilidade hoje em dia com a tecnologia e principalmente ter construído ao longo da vida relacionamentos sólidos, Sim. né?
Então, assim, de ter amigos desde a da pré-infância, de cultivar as amizades por longo tempo. Então, assim, é diferente daquela que você falou, né, da sua geração, que são mais gasosos, os Exato. relacionamentos mais Não gasosos. que não existam, existam, mas é mais E difícil. 3 pontos bem negativos que eu acho aqui da minha geração, é quando a pessoa se perde em relação ao trabalho e ela começa a focar tudo no trabalho, esquece da vida dela, dela mesma. Acontece muito isso na nossa geração. Outro ponto também é o consumismo exagerado da minha, porque a gente acaba ficando escravo do trabalho por causa do consumismo, né? Sim, Vira uma bola de neve. E também é a preocupação muito grande com o status. Então, isso eu acho que prende a o pessoa, ter, né? né? E acaba prendendo ela a uma vida artificial, muitas vezes, Sim. né? E você que está em casa, né, assistindo, escreva também quais são os pontos. Você que faz parte de uma dessas nossas gerações que falamos hoje, escreva aí quais são os pontos positivos, negativos. Se você teve uma experiência diferente do que a gente comentou aqui, porque eu gosto muito de salientar quando a gente fala de questões assim mais sociais, né? É. Existem vários Brasis, existem várias camadas sociais, né? A minha mãe é da mesma geração que a da Flávia. Mas ela nasceu lá num bairro, na roça, lá em Caçapava, casa de pau a pique, saiu de casa com 12 anos para trabalhar. Então, assim, São realidades são diferentes. realidades diferentes. Então, quando a gente falou dessa geração, a gente falou no macro, né, Flávia? A gente falou Isso. Mas comenta aí, como que foi a tua geração X? Comenta experiências Exato. gostosas aí que você tinha na infância. Se você concorda, não discorda com o que a gente falou, até Aham, porque a gente falou de um jeito também trazendo muito o nosso lado pessoal aqui. também. Né, que a gente trouxe muito o nosso ponto de vista, mas eu tenho certeza que você também tem o seu ponto de vista, a tua visão sobre o que você viveu, e pra gente é muito interessante escutar e saber também o que você viveu na sua geração. Mas não se esqueça de se inscrever, né, Flávia? Sim, se No inscreva. nosso canal que está crescendo cada vez Tá, mais. tá fazendo muito sucesso, as pessoas estão gostando, estão aceitando bem aí os nossos temas. E compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que se você é uma dessas gerações, esse episódio deve ter dado muito saudosismo em você, como deu em mim, como deu na Ah, Flávia também, tenho certeza, né, Flávia? Que a sim, Flávia falava, o zoinho dela brilhava, sabe? O aham. zoinho japonesinho lindinho dela. Eu fiquei imaginando a Flávia japonesinha lindinha, assim, indo pra escola, assim, devia ser a coisa mais lindinha, né, gente? Ah, Você tem eu tinha o fotos? cabelinho pra Você tem cima. Eu tinha o fotos? cabelinho pra cima. Sério? Era a franja assim, aí Você tem fotos? tem. Sério? Então a gente vai mostrar essa foto, brincando, não vai mostrar agora não. Mas Então é tá isso. bom, vamos terminar. Vamos, Flávia, qual que é o seu arroba no Arroba Instagram? doutora Flávia Sano. Arroba arroba psi Paulo Siqueira. Não se esqueça também de se inscrever, sabe aonde? No TikTok, arroba surtadamente. Lá a gente tem recortes incríveis sobre esses temas que nós falamos aqui, né, Flávia? E Sim, semana que vem nós vamos ter uma. que Ela vai susto. fazer o coração. Pode fazer, Flávia. Quer fazer? Você quer fazer o coração? Semana que vem nós vamos ter um tema muito legal, que é com a geração Z. Z. Que nós temos um participante muito legal aqui, que é dessa geração, a gente vai conversar com ele aqui e vai ser muito interessante. Quinta-feira que vem, a partir das 18 horas, né, Flávia? É isso aí. Então, ó, até semana que vem. Até semana que Beijo no vem. coração de Beijos. vocês. Até mais. Até Tem que mais. fazer igual, o beijinho igual a Xuxa fazia. Lembra que ela beijava assim na mão e Beijinho, mandava. beijo. Beijinho, beijinho, tchau, Beijinho, tchau. tchau, Não é tchau. da Xuxa, não. Não é? Não. É sim. Bom, vamos encerrar aqui. Tchau.